testou foi a pretensão, como disse o coronel... Eu concordo nesse ponto com o senhor, que o Dino é o candidato do STF. Eu acredito que seja. Do STF é ele. É isso que o senhor estava falando, né? Até no STF... No STF pode ser ele. Mas o que me incomoda é o fato dele se colocar como conselheiro da República. Exato. E até pela postura dele. Tem uma coisa... eu particularmente acredito que o Temer está conversando com as pessoas chaves para esse processo histórico. Você matou a charada, todos mataram. É o Alexandre de Moraes. O que eles querem é preservar o sistema, como o coronel falou. O grande problema é que ele fez um balão de ensaio ali. E um balão de ensaio que ele nunca imaginou que fosse dar tão errado. E nesse balão de ensaio, o que ele testou foi a pretensão, como disse o coronel... Eu concordo nesse ponto com o senhor, que o Dino é o candidato do STF. Eu acredito que seja. Do STF é ele. É isso que o senhor estava falando, né? Até no STF... No STF pode ser ele. Mas o que me incomoda é o fato dele se colocar como conselheiro da República. Exato. E até pela postura dele. Tem uma coisa que é do relacionamento humano. Você não... Por favor, não estou falando do presidente Temer, tá? Presidente, mil desculpas. Mas você não conhece um estelionatário que não ande de terno e gravata, por exemplo. E que não seja simpático no trato com as pessoas. Não estou falando do presidente Temer. Estou apenas dizendo. A postura elegante dele cria uma verve, cria uma aura de sabedoria para ser o grande mentor da pacificação e da República, com a pretensão de rebaixar o Bolsonaro na segunda fala dele. Ele rebaixou e disse, não, se o Bolsonaro quiser ele participa deste debate. Ou seja, ele... como conselheiro da República, como o senhor falou, é o cara que vai articular um projeto. Ele deu até um nome. É a continuação do Ponte para o Futuro 2. Ou seja, ele é tão bom, que é apenas uma continuação da Ponte para o Futuro, que foi mentalizada por ele. Ele fez uma festa de casamento, né, mandou os convites, etc. Aí ele veio assim, que festa. Aí fala, isso que... Olha, Bolsonaro, se você quiser vir, vem aí, viu? Se ninguém achar ruim... E detalhe, pode falar. Tipo assim, noivo, se ninguém achar ruim... O noivo, no caso da festa de casamento. Se você quiser, você vai lá no seu casamento. Se quiser, eu caso no lugar de você. É igual pro vídeo de carioca, né? Passa lá em casa, só que nunca dá o endereço. Exatamente. Coronel, vai lá? Eu depois vou fazer um complemento. O Michel Temer é uma raposa na política brasileira. Não há dúvida disso. E lembrando que desde a redemocratização, desde 1985, direto e indiretamente, o PMDB ou MDB estão ali no governo federal. Com exceção a partir da assunção do ex-presidente Bolsonaro. Então, a partir dali, o MDB foi tirado, colocado de lado e ratificado com a eleição de Lula, porque o Alckmin é do PSB. Então, é uma forma do MDB retornar para o governo, ou como um candidato à presidência, ou como vice de alguém. Mas, coronel, é interessante que quando você pega a carreira do Temer nunca foi líder. Ele sempre foi o cara da burocracia do partido, que ascende quando os líderes naturais começam a se confrontar. Aí o que faz a galera? Não vamos permitir essa briga. Se for um, vai brigar com o outro. Vamos atrás daquele que não briga com ninguém porque não representa nada. Ele representa apenas o institucional. O Temer, ele está se colocando numa situação de dizer que ele é o grande articulador do projeto de Brasil. Então ele quer que todos cheguem a ele. Só que o projeto de Brasil que ele quer, na realidade, não é o Ponte para o Futuro 3, que é a continuação do Ponte para o Futuro 2. O projeto de Brasil que ele quer, como que a gente pacifica a relação com o Supremo, mantendo ele tal qual ele aí está. Porque ele é o grande culpado do Alexandre de Moraes. Sim. Foi por culpa dele, ou por iniciativa dele, ou são louros para ele. O Alexandre de Moraes, você foi muito preciso e muito feliz quando disse qual é o grande legado do Temer. Foi o Alexandre de Moraes. Ele deixou lá. E o Alexandre de Moraes... Reforma trabalhista, ruiu. Ruiu. A reforma das estatais, ruiu. Tudo ruiu. O que ficou?
Só o Alexandre de Moraes. Mas tem um detalhe, Pavinato. A ideia dele é que aquelas propostas que depois o Bolsonaro tentou levar adiante de uma forma mais adequada, ruíram. Por quê? Por causa do fracasso, não foi do Bolsonaro. Foi por causa do fracasso daqueles que ele colocou lá dentro e que continuaram. O MDB sempre foi governo. Sempre foi. O MDB é uma espécie de esponja, com todo respeito, eu conheço gente muito boa do MDB. Mas sempre foi uma... o Osmar Terra. Gostou dessa aí? Cita um. Osmar Terra. Aí. Pronto. Me pegou. Osmar Terra é um Só cara espetacular. Confirma mas é um cara espetacular. É um cara muito bom. O Alceu Moreira. Bom. Também. É outro cara bom. Ou seja, você tem pessoas boas, mas... Alceu Valença? Não. Mas o grande problema do MDB é que o MDB também ele é quase que aquele Brasil do início do século XX, quando você tinha o Partido Republicano. Cada estado tinha o seu Partido Republicano. O MDB é assim. O MDB do Rio Grande do Sul é uma coisa, o MDB de São Paulo é outro, o MDB do Rio é outro. Ou seja, e eles brigam entre eles apenas dentro daquela verve de superioridade para ser governo. O MDB sempre foi uma esponja. Sempre teve lá. E aí o Temer vem, que ele é um cara da burocracia, e ele cometeu a pior das gafes que ele poderia cometer nesse balão de ensaio, que foi achar que a direita vai escolher uma terceira via pelo simples fato dele ter dito que o Bolsonaro não é nada, mas pode participar de alguma coisa. Deixa eu só lembrar ele por uma coisa. O Bolsonaro é a única liderança de direita no Brasil neste momento. Nós temos o Caiado, mas o Caiado está titubeando. Nós temos o Ratinho Júnior, é bom. Esse cara é bom. Esse cara é bom, mas tem que crescer ainda. Como não sei, temos o Zema? Temos, mas o Zema, ele não transmite aquela verve de imponência, porque o Zema é um cara simples. O Zema chega numa reunião, ele fica encostado na parede. Não tem carisma, o negócio é carisma. Mas sabe por qual razão? Porque a preocupação do Zema é ser técnico. Exato. Num ambiente que só tem raposa e vagabundo político. Eu gosto de falar o seguinte, porque todo mundo fica falando assim, mas falando não é de direita, não é de esquerda. O Brasil é assim. O Brasil sempre teve coronel e bandido. Mas é isso mesmo. O Brasil, composição do Brasil, donos do poder. Coronel. O coronel. Você vai votar em quem para ver? No coronel. Vai votar em quem para no coronel. Vai votar em quem para deputado? No coronel. Para senador? No coronel. Para presidente? No coronel. Para governo? No coronel. Então só tem coronel. Então até a Constituição só tinha coronel. Só coronel. Coronel. Sempre foi coronel. Começou a democracia, o que aconteceu? O MDB é a casa do coronel na política. O coronel. Aí o PSDB é o quê? O PSDB é a concorrência da lojinha MDB. Não, nós somos coronéis, mas de cueca de grife. Nós usamos cueca de grife. Então, mas é coronel. E aí, para eles não ficarem... Porque, o MDB ficou muito defasado, aquele coronel velho, aquele coronel senhorzinho malta, que pergunta, tô certo ou tô errado? Aí o PSDB falou, nós vamos ser coronéis com discurso neoliberal. Nós vamos dar a mão pro Bill Clinton, vai ser tudo liberal, uma maravilha. Você tá falando do PSDB? É PSDB. Nós somos o coronel de cueca de grife. Vocês são o coronel de cueca de saco de café. Aí o que acontece? Vem o Lula. O Lula chega no poder. Aí quando ele chega no poder, ele faz igual a Lampião, que queria sair na coluna social coronel. Falou assim, você, povão? Não, eu quero ser coronel. Tá, aí você tem o coronel com o discurso encardido, velho, mofado de coronel, do MDB. Você tem a social-democracia, que é o coronel de cueca de grife, que agora pulverizou em tantos outros partidos. Aí tem o PT, que é o coronel com discurso de anticoronel, mas tudo coronel. Aí chega o Bolsonaro de chinelo Raider. Eu não tô falando de direita e esquerda em nenhum momento, hein? Pão com leite condensado. Não tô falando em nenhum momento de direita e esquerda. Sim, não sei, tô falando de coronel mofado, coronel de colônia e cueca de grife, e o coronel que finge que não é o coronel, o Lampião, é o Lula. Aí vem o sujeito de chinelo Raider que usa thread marchand de espirrar, assim, ó. Ele usa, sabe, o Bolsonaro usa aquele thread marchand. Aí ele entra. Aí os coronel ficam tudo louco. O coronel com o discurso de anticoronel é mais fácil, porque já era... Aí, bicho, o coronel mofado e o coronel de cueca importada falam, nossa, que difícil tá viver com este homem.
Porque ele é muito espontâneo. Ele não tem pedigree para estar mandando nem nós que somos coronel. Muito ogro. Né? Você coronel de latifúndios e você coronel de kitnets. Não dá, tá muito difícil. Vamos tirar, porque com o coronel Lampião a gente se entende, porque todo mundo quer a mesma coisa. Então a gente tá falando do coronel e a gente tá falando de um cidadão brasileiro que erra como qualquer ser humano e que é oposição a esses donos do poder que a gente sempre teve. Mas, Pavinato, foi interessante você falar isso, porque tem a questão estrutural do sistema, mas tem a questão pessoal das vaidades pessoais. O grande problema que quando a gente olha dentro, falei do 3, mas não falei do Tarcísio. O Tarcísio teve uma grandeza. Ele disse, eu não seria nada na minha vida e na política se não fosse o Bolsonaro. Só ele eu teve espero condição. Que ele haja como, porque o Kassab ainda está ali. Tudo bem, eu vou chegar no Kassab. Eu não me aguento. Eu estou fazendo a primeira afirmação sobre o Tarcísio. Primeiro, ele assumiu isso. Você disse que ele é um cara tecnicamente muito capacitado, não é apenas pelo fato dele ter ocupado determinados cargos, não. Ele é um consultor da Câmara. Concursado. Ser consultor da Câmara concursado, o cara tem que estudar muito e o cara tem que ser bom naquilo que ele se propõe. O cara tem que ser tão bom que ele não é consultado pelos deputados, é consultado esporadicamente, porque realmente ele é bom e ele mostra. Aí vem o Tarcísio. Tarcísio saber que ele é um técnico, ele não tem carisma como político, ele se comporta mais como administrador do que como líder e ele está no azar de estar cercado de bruxos, dentre eles o Kassab, que é um cara que manda de verdade no partido. Sim. E se não manda no governo, diz, Tarcísio, eu não vou te apoiar nem te ajudar, mas eu posso dizer não. Então evite que eu diga não. Porque o Kassab, ele se articula com o entorno para fazer com que as propostas do Tarcísio não vão adiante. Esse é o grande problema. Então o Tarcísio tem que responder para ele. Aí voltamos. O Kassab é o amálgama do coronel mofado com o coronel de cueca importada. Olha, eu vou te dizer, sabe qual é o grande problema? É que esses coronéis, eles não têm nem a verve de chegar e participar de um contato direto com o povo como aqueles coronéis antigos tinham. Porque, queira ou não queira, eles tinham seus jagunços, eles tinham a sua família, e família para ele era quase a família grega. A família grega era a mulher, o pai, a mulher, os filhos, as concubinas e todos os escravos. Isso era família para o grego. Era o total. Esses indivíduos não têm isso. Eles são contemporâneos, são quase os psicopatas americanos. Sabe aquele filme Psicopata Americano? Que o cara ficava trocando carteirinhas, trocando cartões de apresentação para ver quem era o mais bonito, quem era o mais formoso. Nossa Senhora, eles são eles são quase isso, esses coronéis atuais. No caso do Kassab, ele manda. Manda mais do que o Tarcísio. O problema é a gente entender, afinal de contas, qual vai ser o papel do Tarcísio. Para encerrar e falando do que o Temer fez. O balão de ensaio dele deu errado, porque mesmo ele querendo consertar, ele descaracterizou a única liderança política que tem a direita, neste momento, concreta, capaz de juntar toda a direita, se não os 90% que valem a pena, que é o Bolsonaro. Ou então ele vai para... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.